Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 4 e 5, que diz: E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Dirigida aos dispersos da Ásia Menor, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, esta carta é uma instrução geral, enviada às várias igrejas da Ásia Menor, aquela parte que Paulo não evangelizou, ou seja, as províncias localizadas no norte, leste, oeste e centro da Ásia Menor. Esses cristãos são descritos como eleitos de Deus, mas estão dispersos pelo mundo. São forasteiros, vivem como estrangeiros na terra, mas seus nomes estão escritos no livro da vida. Eles não têm aqui cidade permanente, mas caminham para a cidade santa. Vivem na terra, mas são cidadãos dos céus. Eles estavam passando por provas muito difíceis, onde Pedro diz que era prova de fogo, como vemos descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 12, que diz: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Vemos que o apóstolo Pedro faz várias comparações. No entanto, vamos destacar a eloquente afirmação dele quando diz que somos pedras vivas. Vejamos pelo menos 3 características dessa pedra no texto enviado aos irmãos. Ou melhor, como era ou por que ele disse pedra viva. Exemplo, pedras mortas. Em Israel é ensinado que uma pedra morta é aquela que é tão dura que não se deixa mais lapidar e ser moldada. É uma pedra dada como caso perdido pelos construtores, por ser uma pedra que não se deixa trabalhar, não se deixa ser lapidada. Pedras mortas correspondem àqueles convertidos que não dão permissão para Deus lapidar eles ou trabalhar neles. Querem trabalhar, mas não querem ser trabalhados, moldados e transformados. Outro exemplo são as pedras vivas. Uma pedra viva é aquela que aceita as batidas dos martelos, das lâminas, que, apesar da dor que sente, aceita o desafio de ser moldada e lapidada para se encaixar no molde. E vale ressaltar e lembrar que existem as pedras descritas no primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7, que diz: E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Eram moldadas de acordo com a necessidade da obra. O pedreiro que dava as medidas. Muitas pedras não eram levadas para o templo porque não se permitia ser trabalhadas pelos pedreiros. Muitos querem o crescimento, mas não o processo. Querem ser visto no templo, mas não ser lapidado no secreto. Por isso que a pedra só é viva porque está ligada com a pedra fundamental. Sem ela, somos pedras mortas. Jesus é a pedra fundamental que nos torna vivos. A ideia é você ser parecido com aquele que está mais perto de você. Quando nos achegamos a Ele, nos tornamos semelhante a Ele. Não temos vida em nós mesmos. Muitos estão morrendo porque se distanciaram da pedra viva. Seu fundamento está em outras coisas e pensamentos. Jesus declara a Pedro sua vulnerabilidade, ou seja, ele é um fragmento de pedra. E ao mesmo tempo,
revela sua autossuficiência apresentado a si mesmo como a rocha sobre a qual a igreja é estabelecida. Essa é a primeira ocorrência da palavra eclésia, ou seja, igreja, no Novo Testamento. Significa literalmente uma assembleia convocada. A palavra ocorre mais de 100 vezes no Novo Testamento, pelo menos 90 vezes referindo-se à congregação local. No entanto, esse primeiro uso de eclésia indica que Jesus tinha em mente a igreja como um todo, ou seja, uma igreja universal, composta por todos aqueles que confessam a mesma fé, declarada por Pedro. O nome próprio Petrus, Pedro, significa literalmente um desmembramento menor de um rochedo maciço. Portanto, o que Jesus disse a Pedro é o seguinte: eu também te digo que tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta rocha que sou eu, da qual tu és um pedaço, edificarei minha igreja. Ainda o pronome demonstrativo esta, em vez de essa pedra, revela que Jesus está falando sobre si mesmo e não sobre Pedro. Portanto, que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo e não Pedro. Pedro e os demais convertidos de todos os tempos são pedras vivas, edificadas sobre o fundamento que é Cristo. Observe que o propósito de nós nos apresentarmos perante Deus como pedra é para sermos edificados como casa de Deus, habitação do Senhor. Uma pedra não forma um edifício. Pedro nos ensina o poder da unidade. É perceptível esse valor na caminhada. Se todos nós nos comprometermos como pedras, haverá edificação. Não é propósito ser colocado na vitrine, ficar exposto em evidência para um reconhecimento individual. Pedro confronta o individualismo na vida cristã. Pedro confronta o egocentrismo na vida de muitos convertidos. Deus nos chamou para sermos edificadores ou edificados como pedras espirituais. Vós sois e não vós estáis. Estamos indo para a igreja ou estamos sendo a pregação viva, as cartas vivas aonde estivermos? A ideia aqui é onde estivermos, devemos edificar o evangelho de Cristo e levar a sua presença. Quando as pedras estão em ordem, o fogo cai. Elias organizou o altar e o fogo veio. O valor da pedra está atrelado ao propósito. Se uma pedra for roubada de um monte de material de construção, ninguém percebe. Afinal de contas, são apenas pedras que estão junto com todas as outras. Mas, se uma pedra for retirada da parede de uma casa, percebe-se logo o estrago. Isso revela unidade. As pedras separadas não formam um edifício, mas, ao estarem juntas, conseguimos erguer um monumento. Portanto, perceba que, como pedras vivas, temos que levar essa vida para todos aqueles que necessitam e desejam viver a novidade do Senhor dia após dia. Que hoje possamos levar essa vida e edificar aqueles lugares outrora destruídos. Pois o dia é hoje. O que aconteceu foi passado. A promessa é futuro e não existe ainda, mas o hoje é o tempo para semear todas as colheitas que já estão por vir. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, pleiteando, Senhor querido, aquilo que muitas vezes não há um entendimento comum das pessoas de se colocar na brecha uns pelos outros, ou até mesmo, Pai, de orar ou interceder, Pai, pelas muitas pessoas que hoje estão necessitando, passando por processos, provações, passando, Pai, por muitos desentendimentos, Pai, em propriamente suas emoções e sua mente, de se colocar na brecha por aqueles, Pai, que por algum motivo não conseguem, Senhor, ter um encontro real contigo. Ou aqueles que decidiram ou não permitem ser moldados, lapidados e transformados na sua presença, por causa de alguma decepção, por causa de palavras que foram lançadas, por causa de situações que passaram e que viveram. Pai, em nome de Jesus,
Não deixe com que este fogo, esta presença, esta unção, esta graça, Senhor querido, seja, Pai, apagada em nós, porque nós vemos que muitos estão, Senhor, e continuam nessa caminhada, porque há, Senhor, e sempre haverão intercessores que estão, Pai, os colocando em pé, e estão fazendo com que suas vidas sejam, Pai, reavivadas em Ti. Mas que eles compreendam, Pai, como pedras vivas, ó Senhor, eles necessitam cada vez mais de Ti. Necessitam cada vez mais, Pai, de estarem juntos com aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, querendo e estão caminhando para o mesmo propósito. Não aqueles, ó Pai, que, como o Senhor querido, fogo de palha, pegam somente naquele momento e depois, ó Senhor, não tem mais o que fazer. Não, Pai, aquelas pedras vivas, elas, Pai, elas ministram e elas ensinam e elas demonstram um fogo constante no altar. Então, Pai, em nome de Jesus, que esta presença seja permanente, que esta presença seja, Senhor, ininterrupta, que esta presença, Senhor, venha, Senhor, e seja constante, Senhor, que este fogo não se apague, que esta presença se mantenha e que, ó Pai, o seu querer e a sua glória sejam, Pai, revelados em todas as nossas ações, atitudes e pensamentos. Que venha o seu reino, Senhor, neste dia. Livra-nos, Pai, de todo mal, livra-nos de toda tentação. Que a sua presença seja tão real, Pai, a ponto de todos ficarem impactados. Tamanha presença. Então, Pai, continue fazendo. Continue nos instruindo, continue nos ensinando e faça, Pai, com que este dia, assim chamado hoje, esta glória se manifeste e como pedras vivas possamos continuar sendo edificados em cima desta pedra fundamental e angular que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Assim somos gratos por mais este dia, consagramos tudo aquilo que temos e que somos para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todo momento. Muito obrigado. Assim, Senhor, nós oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.